Oi, para você que está me vendo agora ou está me ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual hora que você está me assistindo, que Deus te abençoe. Em outubro de 2005, eu fiz um evangelismo aqui na nossa rua, né, na quadra em volta. Saí convidando, falando, né, com os pais das crianças, pedindo para autorizar suas crianças a chegarem até aqui. Então, no decorrer de 4 semanas, nós demos 4 estudos. O primeiro foi sobre a alegria, o segundo foi sobre a Arca de Noé, o terceiro foi sobre a Bíblia e o quarto sobre o plano da salvação. Eu vou falar aqui para vocês sobre o da alegria, certo? Nós recebemos as crianças, né? Cada uma com bem-vindo, né? Deus te abençoe, Jesus está feliz pela sua presença aqui. E a gente coloca um crachá com o nome da criança ou uma fita adesiva como essa, para que a gente se dirija para a criança chamando-a pelo seu nome. E ali nós iniciamos, né, fazendo uma pequena oração e cantando alguns corinhos para as crianças, certo? Eu vou cantar para vocês, porque para vocês, não sei, de repente vocês já sabem, ou então vocês irão aprender agora, certo? Sua presença aqui nos trouxe alegria, e de prazer a nossa alma se alegrou. Agora nós aqui vamos dizer para você, foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você, pra lá de bom. Foi bom conhecer você. E ali a gente repetíamos várias vezes, certo? Para a criança aprender, inclusive colocamos numa cartolina, certo? O outro corinho. Bom, 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 é bom ter amigos, bom, 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 é bom ter irmão. Dê um sorriso pro seu amigo, aperte a sua mão. Bom, 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 é bom ter amigo, bom, 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 é bom ser irmão. Dê um abraço no seu amigo, te amo de coração. Pois bem, então, para falarmos da alegria, da pessoa que tem Deus no seu coração, que nunca deixa de ter a alegria, Jesus é a nossa alegria, então nós falamos sobre a história de José, certo? Você pode falar sobre a história de José. A história de José encontra-se na Bíblia, a partir do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50. Pois bem, então José, ele era filho de Jacó com Raquel. José, ele tinha, ao todo, com ele, eram 12 irmãos, certo? Que quando se fala, diz assim, as 12 tribos de Israel. Israel era Jacó. Jacó, o seu nome significava enganador. E o nome de Jacó foi mudado por Deus, porque ele queria ser grandemente abençoado por Deus, disse que não ia largá-lo enquanto Deus não mandasse a sua bênção. E ali Deus disse assim, teu nome agora vai ser Israel, porque tu lutaste com Deus e os homens e prevaleceste. Muito bem. José, a Bíblia começa a relatar sobre a vida dele a partir dos 17 anos. Então era um jovem assim, feliz, era amado do seu pai, ele era filho da velhice do seu pai, né? Os últimos filhos de Jacó foram José e Benjamim. Pois bem, José era um filho obediente, né? Ajudava seu pai, amava seus irmãos, e seu pai um dia aprova, seu pai dá a ele um presente, uma túnica colorida, né? E seus irmãos tinham muita inveja dele. Certo dia ele teve um sonho, né? E ele contou o sonho para seus irmãos, e os seus irmãos ficaram ainda com mais inveja dele. E outro dia ele teve outro sonho, né? Ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas se debruçavam diante dele, né? Se inclinavam diante dele.
E quando ele contou para seus irmãos odiaram mais a ele. Então aquele sonho estava dizendo que um dia seus pais, seus irmãos iriam se inclinar diante de José, não para adorá-lo, mas em respeito por ele vir a ser uma pessoa importante, certo? Muito bem. Então um dia seus irmãos foram apacentar as ovelhas, o rebanho do seu pai, e passaram-se alguns dias e seu pai mandou que José fosse ver como estavam seus irmãos, e ali levou lanche para eles. E chegando lá, aí eles disseram, lá vem o sonhador maior, vamos ver. Aí sabe o que eles fizeram? Resumindo, lançaram José dentro de uma cova. E eles queriam matar seu irmão. E por sugestão do seu irmão mais velho, Rubens, venderam José como escravo aos mercadores medianitas que iam passando por ali, que estavam indo a caminho do Egito. E ali venderam seu irmão por 20 moedas, né? E José foi levado para o Egito. E sabe o que eles fizeram? Pegaram a túnica de José, mataram uma das ovelhas lá, lavaram, sujaram com o sangue daquele animal e disseram para o pai que uma fera tinha matado José. Quase que o pai de José morre. E José foi levado para o Egito. E ali José foi vendido como escravo para Potifar, certo? Potifar, ele trabalhava para o faraó. Ele era um homem rico e ele gostou de José, né? Pela maneira de José, ele viu que José era uma pessoa assim que tinha instrução, que vinha de uma família boa, né? Ele não quis saber o porquê ele chegou até ali. E o que acontece? Ali na casa de José, ele é caluniado. A esposa daquele faraó, daquele Potifar, levanta uma mentira, uma grande mentira, uma calúnia contra José. E ela conta, apesar do esposo daquela mulher confiar e gostar muito de José, mas ele acreditou na história da mulher e colocou José na prisão. E José passou 13 anos naquela prisão. Porém, José, em momento algum ele murmurou contra Deus, momento algum ele falou mal dos seus irmãos. E pelo contrário, ele perdoou. Então isso demonstra de uma pessoa que tem Deus na sua vida, não é? Quando ele foi motivado a pecar, não é, contra Deus, ele disse, de maneira nenhuma eu pecarei contra o meu Deus, não é? Então, mesmo ele distante da sua família, do seu convívio familiar, das pessoas que viviam buscando a Deus, ele estava num país onde o povo era idólatra, mas ele guardou a sua fé. Ele tinha temor a Deus. E ali, José na prisão, Deus usava José através de sonho, né? Então, e José tinha a interpretação daquele sonho. Quando ele não tinha, ele orava e Deus dava. E ali na prisão ele interpretou o sonho de duas pessoas, dois prisioneiros que ali estavam. Todos os dois sonhos se cumpriram. E um deles, o copeiro do faraó, quando voltou para o palácio para servir ao faraó, aí José diz, olha, quando você estiver lá, lembra de mim, que eu estou aqui, eu não fiz nada, eu não fiz por qual merecer estar aqui. E aquele homem foi embora e esqueceu de José. Mas Deus não esqueceu de José, das promessas que tinha feito para José. E ali, Deus dá um sonho para o faraó. E o faraó convoca todos os adivinhos, todos os sábios ali do seu reino, né? Mas nenhum interpretou o sonho. E ali foi quando o copeiro se lembrou de José. E de imediato o faraó manda chamar José, dá um banho em José, corta o cabelo de José, faz a barba de José. E ali na presença daquele faraó, o faraó conta o sonho. E o sonho, bem resumido, o resultado do sonho é que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E por sugestão de José, o faraó deveria arranjar uma pessoa para administrar, não é? Para fazer todo o plantio, aproveitar aquele período de fartura, para poderem sobreviver durante o período de seca. E na mesma hora, o faraó disse, onde é que eu poderia arranjar outra a não ser você? E de imediato, olha, deu título para José de governador do Egito. José ficou sendo a segunda pessoa de toda a terra do Egito.
E ali o faraó colocou um anel no dedo de José, um colar de pérolas, vestes de linho fino, e deu mais uma carruagem. Colocou o nome dele, sabe como? Zafenate Paneã. Sabe o que significa? Salvador do mundo. E deu uma esposa para ele, era Asenate, certo? E ali José teve 2 filhos, Gerson e Manassés e Efraim, né? Desculpa, Manassés e Efraim. Pois bem, então chegou o tempo da seca e os seus irmãos vieram para o Egito. Quando José viu seus irmãos, reconheceu de imediato. E ali ele coloca a prova para ver se seus irmãos realmente haviam mudado, né? E por último, ele se revela para seus irmãos, né? Os irmãos ficaram altamente espantados ali, né, com aquela revelação. E eles: não se preocupe não, Deus permitiu isso aí para que a nossa família tivesse descendência, para que a nossa família não morresse de fome, né? Olha, ainda falta alguns anos de seca, vá buscar meu pai, traga toda a família, suas mulheres, seus filhos, né? E ali aconteceu, né? E Jacó veio, então grande foi a alegria daquele pai quando se encontrou com aquele filho, né? E ali Jacó veio morar no Egito. Quando o faraó soube que a família de José estava vindo, o faraó foi alegre, né? Se um só Deus tem abençoado o meu reino, imagina a família aqui toda. E ali o faraó deu a melhor terra do Egito para a família deles, a terra de Gósen, certo? Então, eu vou parar por aqui, porque a história é longa, certo? José, ele tinha a promessa do Senhor, porque ele sabia que Deus já tinha falado para o seu bisavô Abraão que a família deles iriam ficar sendo escrava ali no Egito. E aconteceu realmente durante 400 anos. Então José, antes de morrer, José chamou seus irmãos, né? Abençoou todos eles e disse: olha, quando o Senhor vos visitar, vocês levem os meus ossos para a terra de Canaã. Não é? José cria, louvado seja Deus. Então ninguém podia tirar a alegria de José, não é? Então eu vou ler o versículo para vocês, vou mostrar. Então, como atividade, José, então o versículo, né? Então diz assim: você pode pegar um fio de varal em torno de 2,5 a 3 metros, coloca os versículos em partes para que as crianças decorem esse versículo, certo? Não fique triste. A alegria do Senhor é a vossa força, que está em Neemias capítulo 8, versículo 10. E ali vocês pedem para aquelas crianças repetirem aquele versículo, que é para memorizar, né? O versículo. Elas vão repetir aquele versículo. Você manda que cada uma coloque cada parte no seu lugar, né? E pede para elas repetirem esta frase aqui: não vou deixar ninguém roubar a alegria que Jesus me deu, né? Louvado seja Deus. Essa alegria foi Jesus que nos deu, né? E ela também é fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, né? A alegria é do fruto do Espírito citado ali naquele versículo. Muito bem. Então ali vocês também podem fazer uma atividade e ali você pede para elas fazerem a atividade de colagem, de pintura, como elas quiserem fazer, certo? Dizendo: não vou deixar que ninguém tire a minha alegria, porque Jesus é a minha alegria. Então Deus abençoe você grandemente. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor.